pessoal, está começando mais um Diz Aí. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui está só começando e hoje a gente tem um tema muito especial para poder conversar dentro da palavra. E quem está aqui comigo hoje também, convidado, seja muito bem-vindo, Felipe Olimpo. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. Apoio lá de Campo Grande, falei certo? Isso mesmo. Perfeito, seja muito bem-vindo. Vai estar acrescentando bastante no programa de hoje. E o tema, eu acho que você gosta bastante, né, Felipe? Muita coisa. Muita coisa e tem assunto pra gente conversar hoje. Mas antes da gente entrar e revelar qual que é esse assunto, eu quero dar aqui o nosso WhatsApp para você de casa poder participar. Mas por que eu devo salvar o WhatsApp? Porque é por esse meio que você se comunica com a gente. Você pode comentar durante o programa, você pode mandar uma sugestão de um tema para que vire assunto aqui dentro do Diz Aí. Se você tem alguma pergunta também, você pode mandar que a gente responde dentro da palavra, combinado? O nosso WhatsApp é o 219-9341-5064. Salvou aí? Combinado? Bom, vamos agora então, Felipe, para o nosso tema de hoje. Suspense. E nervosismo, mas vamos lá. Relaxa, aqui é leve, pode ficar tranquilo. Como posso viver o avivamento na minha vida? Eu acho que esse é um tema muito necessário, importante. E primeiro a gente pode começar conceituando o que seria esse avivamento. Uau, Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, agradecer a vocês que puderam me chamar. Para mim é mais do que um programa, isso aqui é um cumprimento de uma promessa que Deus me fez. Desde quando eu era mais novo, há 3 anos atrás, Deus já tem me dado muitas coisas e eu tenho guardado essas coisas. E hoje se tornou como se fosse esse primeiro dia. Que legal, que bênção. Para esse ano de 2024 também Ele tem falado muito ao meu coração, que é o ano onde vamos pisar na Terra Prometida. E esse, para mim, já é o começo desse cumprimento. E Ele tem me ministrado em meu coração durante muito tempo sobre avivamento. Desde 2020, quando a gente teve um retiro lá em Campo Grande, o legado, Deus já vem me dando palavras, me dando direções e tudo mais. E desde 2018, o Senhor Deus já vem me tratando comigo sobre avivamento. Então, para mim, essa pergunta não é que seja fácil, mas já é algo que tem borbulhado dentro de mim. Avivamento, cara, não é nada mais nada menos do que aquilo que o profeta Abacuque falou em uma das suas passagens, dizendo que, ó Senhor, aviva a tua obra em meus anos. Então, tipo assim, para trazer o entendimento mais claro, avivamento é trazer vida àquilo que estava morto, aquilo que já não tinha mais vida, aquilo que já não tinha mais fôlego. O Senhor Deus vai e sopra um novo fôlego de vida, dá um avivamento para aquela obra, dá um avivamento para aquele local. E eu creio também, com tudo que nós temos vivido no Brasil, que nós já tivemos um avivamento numa década passada, onde o mover evangélico cresceu muito, onde o próprio missionário diz que onde a nação era tantos por cento e hoje já chegou quase na metade, de 50% ou mais da população brasileira que é cristã. Então Isso é resultado de um avivamento que tivemos lá atrás. Mas eu creio muito que Deus está se preparando e as coisas estão começando a se encaixar por um novo avivamento que vai chegar na nação, um novo avivamento que vai começar também pela juventude, mas também é um avivamento que vai trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que forte! Então, como diz na palavra em Malaquias, que é o que Deus termina falando, eu converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Então, o avivamento, pra gente, para nós que esperamos, e eu sou um jovem de 24 anos que tenho esperança de ser uma resposta a Deus para esse avivamento. Sendo que existem pessoas que já estão esperando há mais de 38 anos por esse avivamento chegar, que vai culminar numa reforma, mas só para entender a palavra avivamento é trazer vida àquilo que está morto, aquilo que está meio que apagadinho lá. E Felipe, você acha que avivamento, ele é algo que acontece naturalmente ou é algo que pode ser provocado, no bom sentido, eu digo, mas de você buscar por aquilo e isso faz o avivamento vir mais rápido ou eu espero, é algo totalmente natural? Então, eu entendo o avivamento como se fosse tempos de chuva. São como se fossem chuvas. A palavra fala lá em Joel capítulo 2, que Deus começa a falar com o povo e o povo estava meio distante do Senhor. E ele fala, arrependei-vos.
E aí, quando ele fala sobre a questão do se arrepender, ele dá as direções do que você tem que fazer. Ele fala até no sentido do noivo e da noiva. Ele fala, noivo, saia da sua recâmara. Noiva, saia do seu quarto. Ou seja, vocês têm que parar tudo que vocês estão fazendo, porque o caminho que vocês estão trilhando é errado. Vocês não estão me agradando. E aí o Senhor fala, e quando vocês fizerem isso, quem saiba eu não ouço a oração de vocês. E aí ele começa a enviar chuvas, ele fala que vai enviar a primeira chuva e a última, que seria em algumas traduções da Bíblia, a chuva temporânea, a chuva serôdia. E aí dessas chuvas, ele fala que daria colheita, traria abundância para a terra, e aí viria, que para mim, cara, é a melhor promessa que tem na Bíblia. Que ele diz lá, o profeta Joel, ele fala, e diz o Senhor que naqueles dias eu enviarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos sonharão, os vossos filhos terão visão, os vossos velhos sonharão, os servos e as servas também derramarei o meu Espírito e eles profetizarão. E aí ele começa a falar dos acontecimentos que virão depois. Alguns dizem que isso se cumpriu no ato de Pentecostes. Realmente se cumpriu a primeira parte lá, mas não a segunda. Do Espírito Santo. Isso. E aí o apóstolo Pedro, ele chega a citar essa profecia de novo. E aí ele joga essa profecia com uma condição e ele fala... O Senhor Deus diz, nos últimos dias acontecerá que Ele derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Aí cita a mesma profecia. Mas então existe uma condição, existe uma atitude que é nossa. Sim. Tem até o pastor Michael fala muito essa frase, né? Que a gente tem uma ação aqui na terra e existe uma reação no céu. Exato. Então, para vir esse avivamento que vem da parte de Deus, depende também de uma atitude nossa. Com certeza. É como se o céu respondesse a uma atitude nossa. Sim, perfeito. O céu, a graça, o céu, o Senhor Deus, ele reage quando nós reagimos com ele. Lembra de Isaías? Quando Isaías ele estava parado num local, quando morreu o rei Uzias, ele olhou para o céu e viu o Senhor assentado no trono dele, os anjos voando em torno do Senhor, e ele falou, ai de mim que sou homem, que vivo no meio de um povo impuro e eu tenho impuros lábios, eu vou morrer. E aí o Senhor Deus envia um anjo com uma tenaz e purifica a boca dele. Daqui a pouco ele ouve uma conversa do céu e Deus falando, a quem eu vou enviar? E aí Isaías fala, Senhor, envia-me a mim. Sim. Então eu creio que o primeiro passo do avivamento é o arrependimento, com jejuns e orações, que é o que Deus ele quer. A gente precisa restaurar essa cultura do jejum novamente. A gente precisa restaurar a cultura da oração novamente. Porque se a gente parar para pensar e conversar com alguns cristãos, a pessoa vai até falar que lê a Bíblia, ela vai até falar que ora, mas e o jejum? Sabe? É algo... E é tanto pro lado do avivamento, como é o nosso assunto de hoje, mas eu lembrei do texto bíblico de quando Jesus fala que a caça de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, uma consagração a mais, um esforço a mais. Quer dizer que eu vou ter que me dedicar mais, que vai ter que haver mais intensidade da minha parte também, tanto para a libertação, como que é o que geralmente se tira desse versículo, mas também dá para se entender isso, que o avivamento precisa desse esforço nosso, da palavra, de ter essa intimidade com Deus na oração, mas o jejum... disciplina diária. É porque, tipo assim, o jejum, cara, ele não é... o carro-chefe de tudo. Mas só que na disciplina, o jejum nos ajuda a ser disciplinados. Sim. Porque uma pessoa que consegue disciplinar a sua alimentação, ela consegue disciplinar qualquer coisa na vida dela. Ela tá crucificando a carne ali, né? Exatamente. Diminuindo a carne dela. Sem contar que Paulo ele fala que a nossa forma de glorificar a Deus é aborrecendo a nossa carne. Então, quando a gente jejua, a gente aborrece a nossa carne. E aí, voltando sobre o avivamento. Nós não provocamos o avivamento, não somos nós. Não somos nós que oramos pedindo, Deus envia um avivamento, não é isso. O nosso dever é nos arrependermos, jejuarmos, prantearmos. E ele fala, ministros, sacerdotes, chorem entre o alpendre e o altar. Então, tipo assim, ainda é mais sério para quem exerce ministério, para quem está na linha de frente, do que o povo. O povo foi confiado muito a eles, Exatamente. Então muito também é cobrado. Exatamente. Né? O povo precisa se arrepender com jejuns e orações, mas só que aqueles que estão fazendo a obra na linha de frente precisam ainda mais derramar o coração com lágrimas. Entendi. E eu creio que esse avivamento vai chegar no Brasil e nós somos a resposta dele. Isso aí. Então, por mais que não seja provocado por nós, existe uma parte nossa para que aquilo também aconteça. Com certeza. O assunto aqui tá muito bom, mas agora a gente vai para a situação de hoje. Alguém mandou uma pergunta pra gente, ó. Me chamo Roberto.
Roberta, tenho 41 anos. Sou cristão e sirvo na igreja desde a minha adolescência. Comecei a viver meu chamado, obedecendo a visão e a direção que meu pastor teve sobre a minha vida. E sempre fui muito intenso em tudo aquilo que fazia. Comecei servindo de todo o meu coração e por muito tempo foi assim. Mas hoje em dia me sinto ao mesmo tempo tão perto e tão distante. Aí ele pergunta: como posso voltar a viver aquele fervor e voltar a ser avivado em Cristo? Amém. Cara, sinistro. Parece que... Cara, tipo assim, eu fico surpreso, porque parece que para tudo Deus ele prepara. E realmente ele prepara, eu acredito que não existe coincidência, mas uma palavra que eu tenho para dizer para você, tanto o Roberto quanto qualquer pessoa que tenha esperado isso e sustentado esse avivamento, seja você quem é que esteja nos acompanhando, mas que vocês preservem o inconformismo de vocês. Como assim? Preserve aquilo que Deus ele falou desde o início. Você tem uma palavra, se você tem uma direção, um caminho sobre ela. Existia um homem na palavra que ele era paralítico e ele estava ao tanque, se eu não me engano, ao tanque de Betesda. E quando ele estava ali naquele tanque, já havia 38 anos que ele esperava alguém ajudar ele a tocar nas águas quando o anjo movimentasse as águas para que ele fosse curado. E durante 38 anos, ninguém ajudou o cara. Então, tipo assim, a vida dele se baseou ali durante aqueles 38 anos. Imagina, tu tá ali todo dia, provavelmente tinha um cego do lado dele, que era amigo dele. Tinha outros também Tinha ali, outros né? doentes do lado dele. Então, aquele ali era o meio de convívio dele. Sendo que ele esperava fielmente que viria a cura dele naquele lugar, mas só que ninguém ajudava. Até que um dia, historiadores dizem que perto do tanque de Betesda existe uma casa, eu esqueci o nome da moça lá, mas é a casa de uma moça que seria a possível avó de Jesus. E nesse dia, no tanque de Betesda, Jesus estava numa festa, que era uma festa que tinha na época, e ele estava naquela casa. Então dizem que o clamor daquelas pessoas, como Jesus é sensacional, por onde ele passava existiam pessoas que o seu coração clamava. Então dizem que ele sentiu o clamor daquele homem e foi até o tanque. Quando ele encontrou aquele homem no tanque, ele falou: o que você quer que aconteça com você? Aí ele: você quer ser curado? Ele: mas eu tô aqui já tem 38 anos e as pessoas que estão aqui, ninguém me ajuda aí no tanque. Jesus falou, então... E ele estava diante daquele que podia curar ele. Exatamente, exatamente. Então Jesus, ele, de repente, eu amo essa palavra na Bíblia, de repente, que foi assim como veio a descida do Espírito Santo em Atos, e assim como se manifestava o Espírito Santo também depois da descida dele em Atos, que nem numa vez que Pedro e João estavam pregando, curaram um coxo, quando eles chegaram para orar com a igreja, eles começaram a engrandecer o nome do Senhor, contar os feitos que tinham acontecido, que eles falaram até uma frase lá para os líderes da época, que falaram como é que nós não podemos contar e falar daquilo que nós estamos vendo e ouvindo acontecer, então nós temos que falar. E aí quando eles se reuniram com a igreja para orar, eles louvaram o nome do Senhor, e a palavra fala que de repente o Espírito desceu e encheu todo mundo, e todo mundo começou a pregar a palavra. Então... o que eu quero dizer com isso? Que, de repente, Jesus apareceu para aquele rapaz ali e a cura que ele precisava, o avivamento que ele precisava na vida dele aconteceu. E aquele rapaz, durante 38 anos, cara, ele estava disposto que se o anjo movesse a água e a palavra fala que ele estava à beira do tanque, ou seja, como se fosse aqui em voltinha do tanque, ele estava aqui na beirinha do tanque. Tá muito então, próximo muito já. próximo ao tanque, a ponto de, tipo assim, eu penso, né, que se o anjo tocasse ali e ele, crendo que ele pudesse ser curado, ele ia pular dentro do tanque para ser curado, porque ele queria ser curado. Mas só que ele poderia morrer, por conta que ele não andava, velho. Ele não andava. Então, se ele caísse ali, ele não ia conseguir levantar do tanque. Ele provavelmente morreria afogado. Mas olha só o que esse homem estava disposto a fazer. Durante 38 anos ele guardou essa esperança. Então eu tenho para dizer para você que espera um avivamento na sua vida, o que você pode fazer, já que você tem 40 anos de ministério, já que você tem 50 anos, 80 anos, ou você é um jovem como eu, que tem apenas um coração sonhador com uma esperança de uma promessa que algo vai acontecer. Preserve isso. Guarde isso dentro de você, deixe isso borbulhar dentro de você. Jesus, ele chega a falar que não se coloca vinho novo em odre velho e só se coloca vinho novo em odres novos. Por quê? Porque o vinho, quando ele entra no odre, o odre é tipo uma garrafa de couro que existia antigamente, que o pessoal colocava o vinho e aí, conforme o suco de uva ia passando o tempo, ele ia fermentando. Conforme fermentava, saíam gases. E quando saíam os gases, o odre expandia. Então, eles conseguiam controlar o processo da fermentação do vinho nos odres. Ou seja, eu quero um vinho mais forte, eles deixavam um tanto mais de tempo. Eu quero um vinho mais suave, eles deixavam menos tempo. Mas por isso o odre tinha que ser novo.
Por que o odre não podia ser antigo? Porque se colocasse o vinho, o odre ia expandir e como ele já foi usado, ele ia romper, ele ia rasgar. E aí se perderia tanto o vinho novo quanto o odre velho. Mas aí, se você for perguntar para uma pessoa que degusta vinho ou algo do tipo, todos vão falar que o vinho antigo é melhor do que o vinho novo. Porque o vinho novo, acho que ele é mais viscoso, algo do tipo, e o vinho antigo é mais... Eu não conheço de vinho, mas é o que o pessoal fala. Mas por que eu tô te trazendo esse entendimento? Porque aquilo que Deus ele te dá, mesmo que seja de 40, 30 anos atrás, precisa ser preservado dentro de você. Isso que ainda borbulha e ferve dentro de você, parece que você expande, mas até agora nada acontece, é o processo do vinho até a chegada do momento dele sair. Então, para você viver esse avivamento e você ver com os seus olhos, e eu digo para você, faço um apelo a você, não só ver, mas ser um participante, é você preservar isso dentro de você, guardar tudo aquilo que Deus ele tem para você, todas as palavras que ele te deu, porque eu creio que nada é por acaso. Eu tô aqui não é por acaso, Deus me deu uma palavra para eu estar aqui hoje. Creio que você tá aqui não é por acaso, algum dia Deus já te deu algo para você estar aqui hoje. Então todos vivemos o cumprimento daquilo que Deus deu. Ah, Felipe, mas eu ainda não vivo. É porque ainda não chegou a hora. Você ainda está no seu processo, então saiba respeitar o seu processo. Então o que eu tenho para dizer para você que já está há muito tempo e como é que eu preservo isso, como é que eu sustento ainda essa paixão por Cristo, essa paixão pelo avivamento. Um segredo é, nunca saia do secreto. Porque é no secreto que Deus ele vai te dando confirmações atrás de confirmações, de dia após dia, para você continuar. Ô Felipe, a gente até já falou aqui de um texto bíblico uma vez, que muitas vezes pega esse texto e usa para um contexto de uma coisa errada, que é quando a Bíblia fala de que aquilo que se faz em oculto, se faz para ser descoberto, para um dia ser revelado. E a gente leva isso muito pro lado do pecado e não é errado. Também esse texto pode estar dentro desse contexto. Mas aquilo que a gente faz no secreto com Deus, onde ninguém está vendo, essa preservação, como você falou, esse processo, um dia vai ser revelado, um dia vai ser descoberto. Mas aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, o avivamento seria só esse momento ou todo esse processo também pode ser considerado assim? Beleza. Então, existe o avivamento pessoal e o avivamento em conjunto, né? O avivamento em conjunto é o que diversos cristãos têm esperado, que é quando vai chegar uma mudança geral e o pessoal vai ver uma onda enorme de milagres, e eu creio que seria a última antes de Jesus voltar, como as últimas chuvas que o profeta Joel fala, e eu creio que esse seria o avivamento da igreja, que aí conseguiria tocar todas as nações. Mas para acontecer esse avivamento da igreja, precisa ter um pessoal, que é no nosso secreto, que é com jejum, oração, leitura da palavra, para que depois disso a gente consiga tocar a igreja. Então precisa mudar o particular de cada um. É como se todos estivessem unidos num só propósito, assim como aconteceu com Jonas, lá em Nínive, quando Deus virou para Jonas e falou, vai lá e prega para aquela cidade. Naquele lugar teve um avivamento. A sentença daquela cidade era todos serem destruídos por conta do pecado deles. Mas quando Jonas pregou para eles, mesmo não querendo pregar, mas quando ele pregou para eles, cada um deles decidiu se arrepender. Até o rei da cidade pregou um jejum no local. E aí Deus ele perdoou aquela nação. E aí, eu creio muito nisso. Começa primeiro na gente, para poder transbordar para fora. Primeiro pessoal, depois coletivo. Isso aí. Nosso tempo está acabando, Felipe, mas eu queria pedir só assim, em poucas palavras, para o pessoal de casa poder identificar quais que seriam os frutos, os sinais de um avivamento. Vivi um avivamento pessoal na minha vida. Quais são os frutos? Beleza. Arrependimento, jejuns e orações, bonanças da parte do Senhor, porque Ele envia, e a descida do Espírito Santo. E esse é o principal ponto, a descida do Espírito Santo. Perfeito. E isso aí implica em outras coisas, como o fruto do Espírito Santo. Com certeza. Que a pessoa demonstra, né? Aí é uma lista bem longa. Felipe, dá aquele recado especial, um convite para quem é de Campo Grande e quer conhecer os jovens que vêm de lá. O endereço, o horário dos cultos. Show de bola. Nós estamos na Avenida Cesário de Melo, número 2245, 2245, ali no centro de Campo Grande, atrás do Guanabara. Na frente da Honda Veículos, do lado da Autoescola VIP. E eu faço parte do JQV de Campo Grande, que é os Jovens que Vencem, sou da equipe do apoio lá do nosso líder Diego e Denise. E eu convido você a participar com a gente todo domingo, 3 horas da tarde. E vai ser bênção demais. Cara, cada grupo jovem tem sido absurdo. A manifestação do Espírito. Tem culto que a gente não consegue nem sair da primeira oração.
Começa orando e vai até o final. Cara, absurdo. A galera jogada no chão, chorando, falando com Deus. E lá nós temos vivido esse ambiente de avivamento e eu gostaria que você experimentasse só um pouquinho, a ponta do iceberg daquilo que vai vir sobre a nação também. Isso aí, muito obrigada, Felipe, convite feito e obrigada por tudo que você acrescentou no programa de hoje, viu? Volte sempre, Com portas certeza. estão sempre abertas. Então, aí, facinho, só me convidar. Pessoal de casa, muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!